Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Para si que me está a ouvir pela primeira vez, eu quero dizer que o som que está a ouvir é do livro mais lido e conhecido em todo o mundo. Esse livro é a própria Bíblia. E eu gostaria de deixar consigo hoje alguns pensamentos deste livro, alguns ensinamentos que ele tem para a sua e para a minha vida. Nós estamos a olhar para o primeiro livro do Novo Testamento. Esse primeiro livro é o livro do Evangelho de São Mateus e já vamos no capítulo 11 desse mesmo livro. Talvez algumas pessoas poderiam intitular este capítulo 11 como o capítulo da rejeição. Jesus vai ser confrontado com várias atitudes das pessoas à sua volta que começam, digamos assim, a não gostar muito do discurso de Jesus. Jesus é frontal o suficiente para incomodar as pessoas e muitos não gostam daquilo que Jesus diz. Jesus já tinha feito o Sermão do Monte, bastante conhecido. Jesus tinha mostrado qual é a sua ética, que ela é muito mais elevada do que a da lei de Moisés. Jesus já tinha manifestado o seu poder através dos milagres. E agora Jesus está com os seus apóstolos, com os seus discípulos, foram enviados e vemos como os discípulos de João Batista vêm agora questionar o próprio Jesus, se ele era ou não aquele que era esperado. Jesus então manda os discípulos de João, no fundo, dizerem o que eles estão a ver Jesus fazer. Que estava a ser falado o Evangelho aos pobres, que os cegos e os coxos estavam sendo curados, assim como os leprosos estavam a ser purificados. Jesus, no fundo, dá as suas credenciais a estes discípulos através da sua ação, através daquilo que as Escrituras diziam que o Messias deveria fazer. Jesus, no fundo, cita aos discípulos de João Batista o livro de Isaías, capítulo 35, verso 5, que diz: "Então se abrirão os olhos dos cegos e se desempedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará. Pois as águas rebentarão no deserto e ribeiros no ermo." Jesus certamente estava citando estas escrituras quando falou aos discípulos de João Batista que ele era o Messias, que eles relatassem a João Batista o que eles estavam a ver. E antes que os discípulos de Jesus começassem a criticar João Batista, Jesus fala deste grande homem de Deus que era João Batista, não permitindo sequer que os discípulos tivessem dúvidas. João Batista agora encontrava-se preso, tinha sido preso, e talvez João Batista estivesse verificando se de facto o seu ministério tinha ou não chegado ao fim. Ele era um homem que queria cumprir integralmente a vontade de Deus. Por essa razão ele envia os seus discípulos a Jesus, perguntando se Jesus era ou não o Messias. E no capítulo 11 do Evangelho de São Mateus, onde nós nos encontramos, no verso 7, Jesus fala acerca deste homem incrível que foi João Batista. Se você tiver uma Bíblia perto de si, eu sugeria que a abrisse e se quisesse ter também um bloco de notas, talvez quisesse apontar alguns pensamentos interessantes ao longo desta conversa que vamos tendo juntos. Diz assim o texto: "Que saíste a ver no deserto? O caniço agitado pelo vento? Sim, que saíste a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ouros que vestem roupas assistem nos palácios reais. Para que saíste? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e mais que um profeta. Este é de quem está escrito: Eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti." João Batista não era um homem que trajasse roupas finas, roupas caras. Não era também alguém que estivesse nas praças proclamando a mensagem do reino. João Batista era um homem simples, que vestia roupas simples, mas que tinha o seu discurso, inclusive, num lugar bem estranho, no deserto. Aliás, como a própria Bíblia diz, ele era a voz do que clama no deserto.
era interessante que as multidões iam ter com João Batista. As pessoas estavam sedentas de conhecer verdadeiramente a Deus. Por isso, mesmo João estando no deserto, as pessoas procuravam ouvir o que Deus tinha para eles. E o meu desejo é exatamente esse, que no nosso país aconteça esta mesma sede pela palavra de Deus, que as pessoas procurem ouvir a voz de Deus, assim como naquele tempo. O Evangelho de São Mateus continua e no verso 11 diz ainda: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é o maior do que ele. Aqui João Batista é apontado como alguém bem maior do que Abraão, Moisés, Davi ou qualquer outro. João Batista é apontado por Jesus como o maior entre os homens nascido de mulher. Mas Jesus Cristo diz algo estranho também neste mesmo texto. Se por um lado João Batista era alguém que era maior, o homem maior nascido de mulher, por outro lado diz o texto ainda, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. O menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Queria dizer que João Batista por um lado era maior do que Abraão, Moisés e Davi, mas por outro lado, com a vinda de Jesus Cristo, qualquer cristão, mesmo o menor dos cristãos, é maior do que João Batista. Ou seja, Jesus está claramente aqui a marcar a divisão de um tempo, de uma nova época, de uma nova dispensação. Usamos esta expressão para marcar esta divisão de tempo entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, entre a Velha Aliança e a Nova Aliança. Deus tinha feito alianças, um pacto com o povo de Israel no Antigo Testamento, e com a vinda de Jesus Deus estabelece uma nova aliança. Aliás, talvez se você já foi alguma vez a uma igreja ou já presenciou alguma cerimónia religiosa onde se toma o cálice e o pão, talvez aí você já ouviu uma expressão que é usada na altura em que se dá o pão e o cálice na chamada Santa Ceia, que é: eis que estabeleço convosco uma nova aliança, diz Jesus Cristo nesse momento. E é o que Jesus está aqui a querer dizer a respeito de João Batista. Que por um lado ele era o maior entre os homens nascidos de mulher, não havia outro igual a João Batista. Ele era maior que qualquer profeta, porque ele tinha, de alguma forma, não só falado a respeito de Jesus, ele tinha sido de facto aquele que tinha aberto as portas da nação, as portas do mundo a Jesus. Foi ele que foi enviado para preparar o caminho de Jesus Cristo. Por essa razão ele de facto era maior. Enquanto os profetas no Antigo Testamento falavam a respeito de Jesus, João Batista viu Jesus, batizou Jesus, e foi de facto ele que preparou toda a chegada de Jesus Cristo. Por outro lado, aquele que entra num relacionamento íntimo com Deus, através da pessoa de Jesus Cristo pela fé, é maior do que João Batista, porque está dentro de um novo relacionamento entre Deus e o homem, a que chamamos o tempo da graça, um tempo em que Deus age com o homem, dando-lhe favores imerecidos. Não é que o homem mereça ter esse relacionamento, mas Deus decidiu fazer dessa forma. Por isso, João Batista era de facto alguém extremamente importante na história da humanidade, e era um homem que foi o ponto de viragem entre um relacionamento de Deus com o homem até aquele tempo, e com Jesus Cristo então iniciou-se um novo período, um novo tipo de relacionamento. Por isso ele era o maior homem nascido de mulher, mas ao mesmo tempo menor de entre o reino dos céus, por causa que com Jesus Cristo todos aqueles que se relacionam com Deus através da pessoa de Jesus Cristo, aceitando pela fé a morte e a ressurreição de Jesus, passaram a ser filhos de Deus. Então o texto continua no verso 12, voltando aqui ao nosso texto, e diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por força, e os que se esforçam se apoderam dele. Jesus continua a explicar então esta ideia que eu acabei de falar. O reino dos céus naquele tempo, digamos assim, até João Batista, até aquele momento, era algo que era
para ser vivido através dos sacrifícios, através da obediência à lei, o cumprimento de todas as regras, então é que lhes dava acesso, digamos assim, ao reino dos céus. Ainda que Jesus nos fala, ou a palavra de Deus nos diz no livro de Abacuque, que o justo viverá pela fé. Mas, no entanto, era por esforço, era por um relacionamento que necessitava de obediência rigorosa a todos os mandamentos. Agora, Jesus Cristo vai inaugurar um novo período no relacionamento entre Deus e o homem. E não é mais por esforço, não é mais por mérito. É pela graça de Deus e pelo mérito, sim, de Jesus, não nosso. Por isso Jesus diz isso aqui neste verso que nós acabamos de ler. Jesus continua a falar e ele fala então no verso 13: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se os quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, porque estava para vir. Quem tem ouvidos, ouça. Mas quem hei de comparar a esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam com os companheiros. Nós vos tocamos flauta e não dançaste. Entoámos lamentações e não pranteastes. Pois veio João que não comia nem bebia, e dizem: tem demónio. Veio o filho do homem que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e um beberrão de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Mas que sabedoria é justificada pelas suas obras. Jesus está a falar deste homem incrível que é João Batista, que sem dúvida alguma foi, digamos, o último dos profetas, e ele fechou com o seu ministério, com o seu trabalho, um tempo, e iniciou com Jesus Cristo um novo tempo. Portanto, João Batista foi esta transição que houve entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. E por isso, enfim, Jesus assemelha o ministério de João Batista ao de Elias. O próprio João Batista, ele diz: eu não sou Elias. Quando lhe perguntaram se ele era Elias, ele próprio disse que não. E Jesus o que está a dizer é que o ministério de João Batista é como se fosse o ministério de Elias, um ministério poderoso, um ministério de facto ungido por Deus. Mas no fundo a atitude do povo é manifesta neste texto que Jesus fala aqui. Jesus fala através de uma ilustração, através de uma imagem, e diz no fundo que as pessoas são como crianças, que se por um lado as crianças tocam música triste, música fúnebre, ninguém chora, ninguém pranteia, ninguém se lamenta. Por outro lado, se as crianças tocarem música alegre, também ninguém dança, ninguém se alegra. Então, no fundo, as pessoas e as comunidades estão indiferentes àquilo que acontece ao seu redor. E talvez este é um mal também dos nossos tempos. Se por um lado chega um pastor ou um líder religioso e que tem uma atitude assim mais rígida, mais forte, mais austera, as pessoas nas igrejas e as pessoas em geral não gostam muito desse pastor, dizem que ele talvez é pouco tolerante, não é nada sociável, enfim, é uma pessoa que não está perto das pessoas. Por outro lado, chega um pastor que faz amizades com facilidade, que tenta, enfim, ter uma atitude um pouco mais amigável, mais afável com as pessoas. A população em geral diz: bem, este pastor não inspira muita confiança, enfim, não inspira temor do povo, é muito, talvez até vulgar, não inspira respeito. Enfim, as pessoas continuam com a mesma atitude que no tempo de João Batista e de Jesus. Eles tinham essa atitude para com João Batista e para com o próprio Cristo. Eles não conseguiram agradar a todos. Por isso Jesus disse o que disse em relação a esses meninos que tocavam quer músicas tristes, quer músicas alegres, mas o povo em geral continuava indiferente. E eu creio que esse é um dos piores males, é quando nós estamos indiferentes àquilo que acontece ao nosso redor. Já criámos tanta proteção à nossa volta, já talvez sofremos também tanto, que criámos uma capa de proteção que tudo é indiferente para nós. Melhor seria que reagíssemos de alguma forma àquilo que se passa à nossa volta. Depois Jesus fala então ao povo e diz no verso 20: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, são cidades da nação de Israel, e diz: porque se em Tiro e em Sidon se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza,
E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, levantaste-á porventura até aos céus, descerás até ao inferno, porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até ao dia de hoje. Digo-vos, porém, que menor rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Aqui Jesus fala como rei, ele fala às nações, ele está a falar das cidades e da sua importância. Jesus não está a falar simplesmente como um profeta, Jesus está a declarar aquilo que vai acontecer a estas cidades que serão julgadas pela sua obediência, pela sua vivência e pelo seu relacionamento com Deus. Jesus já tinha falado desta forma quando ele falou no Sermão da Montanha. E Jesus mostrou, pela sua própria prática do seu dia-a-dia, a autoridade que ele tem ao fazer os milagres que fez, ao mostrar a autoridade que ele tem sobre os seres espirituais. Jesus agiu dessa forma, mostrando quem ele na realidade era. As cidades como Corazim e Cafarnaum eram cidades vizinhas, onde Jesus tinha morado. Eles tinham visto o caráter de Jesus, tinham visto também o seu poder, mas mesmo assim Jesus não operou muitos milagres naquelas cidades por causa do povo ter pouca fé. O povo não queria acreditar em Jesus Cristo. De facto, este povo não queria aceitar Jesus como o Messias prometido. Por essa razão, não foi operados muitos milagres no meio deles, porque eles não aceitaram Jesus como o Messias prometido. Era um povo incrédulo, um povo que não queria aceitar Cristo como o grande rei que vinha para governar sobre as nações. Por isso digo-vos, porém, que menor rigor haverá no dia do juízo para com a terra do Sodoma do que para contigo. Esta era a declaração de Jesus para com a cidade de Cafarnaum. Acha que Deus está a ser talvez injusto ou pouco amoroso? No fundo, Deus manifesta o seu caráter também ao julgar cada um de nós. As nossas ações têm que ser avaliadas. Deus é um Deus não só amoroso, mas é também um Deus justo. Às vezes as pessoas têm a ideia de que Deus é assim um tipo de Pai Natal que no final de contas vai premiar toda a gente. Deus é sem dúvida um Deus que age com base no seu amor. Não é um Deus tirano, como às vezes também nós fazemos, Deus como equiparando-o a quase a Zeus, que está lá sentado no Olimpo, que de repente zangou-se com os humanos e mandou uns raios para fulminar uns quantos. Deus não é assim, Deus não age assim. Quando Deus julga, Ele tem como base o seu amor, tem como base a sua paciência, mas também Deus tem que exercer justiça. E nós, olhando para a sociedade, às vezes bem precisávamos que Deus agisse com justiça, mas por causa do seu amor, Deus ainda espera que cada homem se arrependa, se volte para Ele, e de facto Deus ainda dá mais uma oportunidade a cada um de nós. Por isso Jesus continua a falar e diz: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele que o Filho quiser revelar. Jesus aqui mostra que os sábios segundo o mundo, aqueles que têm sabedoria humana, assim como aqueles que consideram-se grandes, rejeitam normalmente aquilo que Jesus Cristo oferece. Infelizmente, essas pessoas passam ao lado das coisas de Deus. Mas Deus, porém, revela àqueles que são humildes, aqueles que reconhecem a sua finitude, que reconhecem as suas limitações e reconhecem que, de facto, há alguém bem superior a eles, que controla todas estas coisas que acontecem à nossa volta, à sua volta e à minha. Existe esse ser superior que é Deus. E quando nós entendemos isso, Deus então revela-se a esses pequeninos, a esses que percebem a sua limitação. Jesus continua dizendo: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. É Jesus quem traz as pessoas até ao Pai.
Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Não há outro caminho para Deus senão a pessoa de Jesus Cristo. Muitas vezes as pessoas procuram outros caminhos, procuram outras alternativas, procuram outros mediadores. Mas só Jesus de facto é este mediador, só Jesus de facto é o caminho para Deus. Por isso Jesus diz no Evangelho de São João, outro Evangelho do Novo Testamento, no capítulo 14, verso 6, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Este Jesus que nós tão bem conhecemos da Bíblia, é Ele que pode ligar o homem a Deus. É Ele que faz a ponte entre Deus e o homem e nos reconcilia com Deus e nos faz ter esse acesso à pessoa do Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra. O apóstolo Pedro diz, de outra forma, em Atos capítulo 4, verso 12, em nenhum outro há salvação, porque nenhum outro nome foi dado entre os homens para o qual devemos ser salvos. De volta ao nosso texto aqui em Mateus capítulo 11, verso 28, Jesus continua a dizer, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Estas palavras de consolo da parte de Jesus e este apelo que Ele faz a cada um que está cansado e sobrecarregado. Vivemos dias em que talvez uma grande parte da população vive cansada e sobrecarregada. Essencialmente, talvez as pessoas que vivem nas grandes cidades sentem esse cansaço, essa sobrecarga constante, essa pressão, esse stress constante. E Jesus faz um apelo. Vinde a mim, todos que estão nessas condições, e eu vos aliviarei. Jesus desafia-nos a aprender dele, que é manso e humilde de coração, a aprender com ele, porque os seus ensinos poderão de facto trazer alívio para as nossas almas. Alguém diz que a doença deste século é já a depressão. Há de facto uma doença incrível na alma das pessoas. É verdade que precisamos de recorrer àqueles que conhecem a medicina, mas acima de tudo eu creio que a cura interior para a nossa alma está na pessoa de Jesus Cristo. Quando nós aceitamos este desafio de Jesus, de ir até Ele e receber este descanso, tomar o seu jugo que é suave e não o nosso que é pesado. Jesus Cristo de facto faz isso na nossa vida. Na próxima vez que nós estivermos juntos, nós iremos ver como Jesus reage às tradições dos homens. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.